Olá, estamos de volta para gravar o vídeo 82. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo o livro Diário de Berlim, de William Shirer. Nós estamos hoje lendo aquilo que o William Shirer vivenciou no dia 19 de junho de 1940, em Paris. E ele disse o seguinte no diário dele: o armistício vai ser assinado em Compiègne, no mesmo vagão do Marechal Foch, que testemunhou a assinatura do outro armistício, o de 11 de novembro de 1918, na floresta da Compiègne. Os franceses ainda não sabem disso. Os alemães guardam segredo sobre o fato, mas, devido a um engano de alguém, consegui sabê-lo hoje. Às 16h30, um oficial levou-me a Compiègne. Foi esse o engano, não o devia ter feito. Mas houve um mal-entendido nas ordens transmitidas, e assim, antes que fosse possível esclarecê-las convenientemente, eu já estava lá. Ontem mesmo, Hitler e Mussolini se encontraram em Munique, a fim de elaborarem os termos do armistício a ser imposto à França. Durante a viagem, lembrei-me de que ainda ontem perguntara a um funcionário do Ministério do Exterior da Alemanha, meio troçando, se Hitler insistiria pela assinatura do armistício em Compiègne, como se dizia. O alemão não gostou da pergunta e limitou-se a responder com toda a frieza: certamente que não. Mas quando chegamos ao local às 18h, os engenheiros alemães trabalhavam febrilmente para derrubar a parede do museu a que se achava recolhido o vagão particular de Foch, o mesmo onde foi assinado o armistício de 1918. O edifício do museu foi oferecido à França por um norte-americano, Arthur Henry Fleming, de Pasadena, Califórnia. Antes da nossa partida, os alemães, que trabalhavam com marteletes pneumáticos, já tinham demolido a parede e retirado o vagão do seu lugar. O plano alemão, de acordo com o que afirmam os nazistas, é colocar o vagão exatamente no mesmo lugar que ocupava na pequena clareira da floresta de Compiègne às 5h da manhã de 11 de novembro de 1918, obrigando os franceses a assinar este armistício no mesmo lugar. Combinamos com vários oficiais e funcionários alemães todos os detalhes técnicos para a irradiação da cerimônia. Será uma transmissão sensacional, embora trágica para os norte-americanos. Um coronel deixou-me entrar no carro do armistício. Cartões colocados sobre a mesa marcavam os lugares ocupados por todos que tomaram parte na histórica reunião de 1918. Regressando a Paris, já à noitinha, fizemos uma parada na estrada que contorna as colinas arborizadas situadas entre Compiègne e Senlis. Uma pequena coluna francesa tinha sido bombardeada no local. Espalhadas ao longo de uma extensão de 400 metros, 20 sepulturas apressadamente cavadas. As carcaças dos cavalos, enterradas a pequena profundidade, deixavam sentir ainda o seu cheiro nauseante. Uma peça 75 está abandonada próxima da estrada, juntamente com outros objetos pertencentes aos franceses. Roupas, capotes, sapatos, fuzis, meias, munições, etc., que, pela disposição em que se achavam, tinham sido deixados apressadamente. Reparei na data gravada no 75, 1918. Ali, naquele ponto, os franceses tinham defendido a mais importante de todas as estradas que levavam a Paris, fazendo uso de canhões ainda da Grande Guerra. Para mim, constitui ainda um mistério a forma como Hitler conseguiu vencer tão facilmente esta campanha. É certo que os franceses lutaram nas cidades, mas mesmo nas cidades não podiam ter sido muitos os que combateram, dos milhões de homens válidos de que a França dispunha. Isso porque não havia espaço. Entretanto, os franceses não lutaram nos campos, como em todas as outras guerras. A 20 metros das estradas, as plantações não foram tocadas pelas botas dos soldados, nem pelos milhares de veículos motorizados. Com isso, não quero absolutamente afirmar que,
Em muitos lugares, os soldados franceses não tenham lutado corajosamente. É inegável que o fizeram. Mas o que se viu foi que não existia nenhuma defesa organizada, bem preparada, como na última guerra. Por tudo o que pude observar, os franceses deixaram os alemães imporem um novo tipo de guerra. Essa foi disputada principalmente ao longo das grandes estradas, muito raramente ao longo de uma linha de defesa estabelecida em território francês, fora das estradas. E nestas, os alemães tinham tudo a seu favor. Absoluta superioridade em tanques e aviões, os principais fatores para a luta nas estradas. Ontem à noite, um soldado austríaco revelou-me que tudo fora incrivelmente fácil. Eles atiravam-se pelas estradas com seus tanques, com o apoio da artilharia que seguia na retaguarda. Rara vez encontraram pela frente qualquer resistência séria. Aqui e ali, alguns postos de defesa rompiam logo contra eles, rompiam fogo contra eles. Em geral, os pesados tanques alemães nem sequer davam atenção a isso, prosseguindo seu caminho pela estrada. As unidades de infantaria que seguiam de perto os tanques, com os seus caminhões e peças de artilharia ligeira, encarregavam-se de liquidar esses pontos de defesa e os ninhos de metralhadoras. De vez em quando, se a resistência era um pouco mais forte, telegrafavam para a retaguarda ou enviavam uma mensagem pelo rádio, e a artilharia na retaguarda entrava em ação. Se os canhões de grande calibre não bastavam para fazer silenciar a resistência dos franceses, seguia uma ordem para as esquadrilhas de estucas que invariavelmente os faziam calar. E assim foi sempre, disse-me o austríaco, dia após dia. Não pude deixar de interrogar-me. Se os franceses estivessem opondo uma resistência verdadeiramente tenaz, por que motivo nunca foram dinamitadas as estradas principais? Por que foram deixadas intactas tantas pontes estratégicas? Aqui e ali, pelas estradas, algumas barreiras contra os tanques, isto é, uns poucos touros de madeira, grandes pedras ou destroços das próprias ruínas, mas nenhuma barreira verdadeiramente séria para os tanques. Nenhuma verdadeira armadilha anti-tanque como os suíços construíram tantas. A guerra de agora foi uma luta de máquinas travada ao longo das estradas, para a qual parece que os franceses não se achavam preparados e que não conseguiram compreender, nada possuindo capaz de detê-la. E isso é incrível. O general Glass von Rostenau, um austríaco que traiu vergonhosamente a Schöning e que agora foi nomeado por Hitler para ser um dos principais historiadores da guerra, sustentou a mesma coisa ainda ontem à noite, embora apresentando os fatos sob um prisma diferente. Sua teoria é de que os alemães surpreenderam os aliados num desses raros momentos da história militar, quando, durante algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, as armas ofensivas são ainda superiores aos meios de defesa. O general explica que esta campanha fantástica muito provavelmente só poderia ter lugar neste verão de 1940. Se fosse adiada até o próximo ano, os aliados passariam a dispor das necessárias armas de defesa, canhões antitanques e antiaéreos e aparelhos de caça, capazes de enfrentar e vencer as armas ofensivas da Alemanha. Então, segundo opina, teríamos a registrar um impasse da mesma natureza daquele que ocorreu sobre a frente ocidental de 1914 a 1918, quando os poderes ofensivo e defensivo eram mais ou menos equivalentes. Uma outra coisa, não creio que as perdas de ambos os lados tenham sido elevadas. Vêem-se tão poucas sepulturas. Aqui o Schiller aborda esse desequilíbrio, né, entre as forças ofensivas. E nós estamos lendo essa história, esse diário, desde 1934. E, ao longo desse tempo, foi percebido pelo jornalista Schiller, pelo menos, e por alguns poucos ingleses e franceses,
que o Führer, Hitler, vinha se preparando para o ataque, né? Mas os franceses, confiantes talvez na linha Maginot, que era uma estratégia de defesa grande, mas para o tipo de guerra que foi lutada em 1914, estavam confiantes e foi o que foi. Schiller continua. Paris, dia 20 de junho de 40. Os que foram ontem a Orleans e Blois voltaram de lá com uma narrativa horrorosa. Ao longo das estradas viram cerca de 200.000 refugiados, pessoas de todas as categorias sociais, ricos e pobres, atirados à beira dos caminhos ou à margem das florestas, morrendo à míngua, sem comida, sem água, sem abrigo, sem nada. Trata-se apenas de uma pequena parte dos muitos milhões que fugiram de Paris e das outras cidades, espavoridos ante os invasores alemães. Todos eles fugiram, trêmulos de medo, pelas estradas que se estendiam à sua frente, transportando os seus haveres às costas, sobre bicicletas ou em carrinhos de crianças, os filhos atirados sobre tudo aquilo. Dentro em pouco as estradas ficaram entupidas. As tropas precisavam usá-las também. Pouco depois surgiram os alemães bombardeando os caminhos. Dentro em pouco já existiam mortos e moribundos. E não havia comida, nem água, nem abrigos, nem cuidados médicos. Bullitt calcula que existem atualmente 7 milhões de refugiados entre Paris e Bordeaux. Quase todos estão ameaçados pela fome, a menos que se faça alguma coisa em seu favor. O exército alemão está prestando algum auxílio a esses infelizes, embora não muito. Teve que transportar a maior parte dos seus estoques de víveres da Alemanha para a França. Por outro lado, a Cruz Vermelha está também fazendo o que pode, mas de forma muito pouco adequada. Uma verdadeira catástrofe humana, de uma espécie que nem mesmo a própria China jamais experimentou. Aqui lhe abre um parênteses. Quantos franceses ou outros europeus se deixaram enternecer quando uma inundação, uma fome ou uma guerra flagelavam 1 milhão de chineses? Fecha parênteses. Almocei hoje com o embaixador Bullitt em sua residência. Sente-se ainda estupefato diante do que aconteceu. Apesar de Hitler, Ribbentrop e Goebbels o odiarem quase tanto quanto a Roosevelt, Bullitt afirma que as autoridades militares alemães o têm tratado com toda cortesia. Os nazistas fizeram com que os representantes das 3 agências telegráficas norte-americanas se comprometessem a não falar ao embaixador ou nem sequer procurar a embaixada americana. Abre parênteses. Compromisso que todos cumpriram religiosamente, embora Fred Exner tenha tido a coragem de telefonar para a embaixada a fim de apresentar os seus cumprimentos. Fecha parênteses. Não me senti absolutamente obrigado a deixar de agir como um cidadão americano inteiramente livre, apesar de toda a pressão nazista, e aceitei alegremente o convite do embaixador, a quem conheço há muitos anos. O mais falador dos que compareceram ao almoço de hoje era Henri E., senador e prefeito de Versailles. É um dos poucos políticos que permaneceram no seu posto. Sua irritação contra os ingleses durante todo o tempo era apenas comparável à que demonstrava contra os alemães. Não posso dizer a qual dos dois acusou mais fortemente pelo colapso francês. Arrasou a ambos com as suas palavras. Estava grandemente emocionado. Narrou-me que ainda ontem, um jovem oficial alemão penetrou intempestivamente pelo seu gabinete de maire em Versailles, o seu gabinete de prefeito em Versailles, e ordenou-lhe sumariamente que mandasse consertar o seu automóvel. Se o carro não estivesse pronto dentro de 1 hora, afirmou o alemão, Henri E. seria preso. Isso era demais para o senador-prefeito. Cavalheiro, o senhor está falando a um senador francês e prefeito de Versalhes, afirmou ele ter dito ao alemão, e devo avisar-lhe que vou imediatamente narrar a sua conduta a seus superiores militares em Paris. Logo depois, apesar da pequena quantidade de gasolina de que dispunha,
veio a Paris cumprir a promessa. Oh, les boches! Exclamava o senador, usando a palavra que, devo dizer, todos nós pronunciamos muitas vezes durante o almoço. Essa expressão les boches é uma expressão depreciativa que os franceses usavam para se referir aos alemães, aos nazistas ao menos. Ficamos por aqui neste vídeo 82. Espero que você tenha gostado da descrição desse dia difícil do Schiller em Paris. Até a próxima.